Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Esquenta Empresarial. Estamos aqui é uma iniciativa da FIG-Unimesp, junto com a parceria com o Sindicato dos Contabilistas, o nosso Conselho Geral de Contabilidade e o Núcleo de Apoio Fiscal da Receita Federal, NAF. Eu aqui estou de novo de volta com meus amigos, o Mauro e o Rafael. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Maravilha, bom ter vocês de volta aqui. E hoje é um dia especial, pessoal. A gente trouxe aqui um grande convidado nosso, o professor José Machado. Roberto Machado, perdoe-me, faltou o Roberto. Professor, já precisa editar, né? Não, precisa não, tranquilo. E ele vai falar com a gente aqui sobre gestão financeira. Pessoal, hoje a gente está vivendo uma carência muito grande no mercado. Profissionais de contabilidade, acreditem. É ou não é, meus amigos? Está em peso de ouro isso daí. E está relacionado justamente com a gestão financeira das empresas. Hoje a empresa tem a parte de gestão, e aí, para quem não tem um conhecimento, a gente tem a tal da contabilidade gerencial, que é uma contabilidade que o gestor pode fazer uso de utilizar os números e poder criar controles, auxiliar no controle da empresa. A gente até brinca que tem a licença poética. E nós temos a contabilidade em si, que é a contabilidade fiscal, contabilidade societária legal, que ela segue normas, rigores, né, regras, tá? Então, ninguém melhor aqui que meus amigos para dizer isso. Então, hoje a gente vai falar disso. Nós vamos falar de gestão financeira, onde o nosso querido mestre, professor Machado, coordenador do curso de Ciências Contábeis e Administração da FIG, vai falar sobre gestão financeira das empresas. E nós aqui, eu e meus amigos, vamos defender o nosso lado da contabilidade legal. Professor Machado, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de poder estar falando com meus amigos aqui sobre essa área financeira, extremamente importante na empresa. E realmente, como foi falado, né, existe uma carência grande de profissionais qualificados. Eu que trabalho com consultoria financeira em empresas, e a gente tem alguma dificuldade em encontrar colaboradores lá que sejam qualificados e possam nos ajudar. E eu estou à disposição para a gente fazer esse bate-papo aqui. Muito bom. E detalhe, pessoal, nosso querido professor Machado, depois vocês podem pesquisar lá no YouTube da FIG, ele tem 2 livros sobre gestão financeira, né, professor? Sim. Gestão financeira de pequenas e médias empresas e familiar também. Também. Muito bom. Siga lá, acompanhe lá. Professor, vamos lá, vamos conversar, vamos falar sobre gestão financeira. A gente sabe da necessidade, as empresas precisam ter esse controle para que possam tomar decisões, formação de preço, controle dos gastos. Qual é a maior dificuldade que o senhor acha que as empresas enfrentam hoje? Olha, primeiramente, eu vou te falar uma coisa. De acordo com o SEBRAE e as pesquisas que eles fazem, e outros órgãos importantes, grande parte das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, elas têm uma dificuldade, porque dessas empresas abrem-se aos milhares, e aos milhares elas fecham. De acordo com a pesquisa, de cada 100 empresas, 70 não chegam no 5º ano de vida. E várias são as questões, mas a principal detectada é a gestão financeira, a gestão administrativa e financeira dessas empresas. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que muitas vezes a empresa é aberta, a pessoa recebe aí uma indenização por muitos anos trabalhados, investe suas economias de familiares e acaba não dando certo. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento para fazer a gestão do negócio, né? Então, é tudo feito de forma inadequada, não tem os controles financeiros que possam mostrar que parte daquela receita é lucro, a mistura do caixa pessoal do proprietário com da empresa, enfim, uma série de coisas, né? Então, tudo isso é uma dificuldade. Agora, a gente falando lá na empresa, né, dessas que estão prosperando, pelo menos, né, o controle financeiro é muito importante. Foi falado aqui no início sobre a diferença, né, da empresa precisa ter a parte legal, precisa ter uma contabilidade legal, porque isso é exigência do fisco, porém, para gerenciar um negócio, ela precisa também ter o que nós chamamos de uma contabilidade gerencial, onde a gente precisa ter o controle de todos os números da empresa, né?
Então, é assim que funciona. A gente vai ter que saber qual é o gasto da empresa, de que forma é esse gasto, a receita, né? A gente sempre faz uma gestão da receita, dos custos e do resultado, né? Então, muitas vezes, não é só o custo que a gente tem que controlar, porque eu sempre coloco da seguinte maneira, né? Que é muito simples uma equação aí. Receita menos esses custos igual o resultado. Então, você tem uma receita, tira todos os custos, você vai ter um resultado. Porém, a coisa é um pouco mais sofisticada do que isso. Então, vamos começar falando a receita. Vamos abrir um pouco isso. Como é composta a receita lá da empresa? Ela é composta do quê? Eu, pelo menos, as partes mais importantes são o quê? A quantidade vendida e o preço de venda. Então, essa é a primeira coisa a ser administrada lá dentro. Professor, só um detalhe, deixa eu só fazer uma pergunta para os meus amigos aqui. O senhor falou uma coisa que foi interessante aí, que é a questão das empresas que abrem, pegam na sua indenização, o dinheiro da família e tudo mais. Aos meus amigos empresários, isso acontece mesmo? Acontece constantemente, até mesmo porque a gente tem no Brasil uma veia muito empreendedora. O brasileiro tem essa sede de empreender, porém a gente também tem uma cultura de não ter tanto planejamento para fazer acontecer, simplesmente vai. E isso acaba fortalecendo com que obtenha esses números. A gente acompanha na prática, no dia a dia, várias empresas abrindo e a dificuldade do empresário ali em gerir os seus negócios, porque eles acabam não levando tão a sério as finanças. E as finanças são a base de tudo. A maioria dos desafios que a gente vê no dia a dia está relacionado à gestão financeira. Só que o empresário, o empreendedor, vamos dizer assim, que abriu ali o seu negócio, o dinheiro da rescisão dele, das indenizações, ele julga que pelo fato dele saber executar o serviço, ele pode empreender. Essa é a grande dificuldade, né? Essa é a grande dificuldade. Então, por exemplo, assim, né? Olha, camarada fala, eu tenho dinheiro, eu recebi um dinheiro, eu tenho uma tia aqui que é uma cozinheira maravilhosa, todo mundo adora comida. E aí ele vai abrir um pequeno negócio de refeições. Só que essa tia dele maravilhosa, ela não é empreendedora, ela é cozinheira, né? Então, essa que é a diferença. E muitas vezes também, essa pessoa, ele abre um negócio muito mais por falta de opção no mercado. Esses são aqueles que trabalharam muitos anos na empresa, e a gente sabe que hoje, né, tem muita rotatividade. Então, ele sai e aí ele tem dificuldade de se colocar na mesma posição, ele fala, não, vou empreender. Isso. Então, às vezes é feito muito mais pela necessidade do que pela vocação empreendedora, né? E isso traz o problema que a gente está discutindo aqui. E aí vem, não só perder o dinheiro, mas a frustração de não ter conseguido prosperar no sonho, que era ter o seu próprio negócio. Isso é complicado e é frequente, infelizmente, né? Cria-se aquela coisa negativa de que empreender é ruim, ser empresário é ruim, né? E, na verdade, não seria aí a falta de preparo também? Também, com certeza. No nosso ramo é muito comum, né? A pessoa trabalha num escritório por vários e vários anos, aí vai tentar empreender. Apesar de que a chance de sucesso no nosso ramo é um pouco maior, né? Os escritórios costumam durar um pouco mais, né? É verdade. E até aquilo, né? Daqui para frente vai ser em tese, porque a modelagem que está se criando dos negócios das empresas tende a ficar um pouco tecnologia mais difícil. Vale tudo isso também para Então só retificando até agora. Né, Rafael, nós estamos às vésperas de uma reforma. Então, aquele pessoa que não está preparado para isso vai ter dificuldade também. O conhecimento vai balizar agora, né? Realmente. Né? Muito bom. Então, realmente, a gente percebe que, assim, existe o preparo, a pessoa está preparada, então seria ideal as pessoas que desejarem empreender buscarem esse preparo e conhecimento. A gente tem até um parceiro muito bom, né, professor, que é o Sebrae, não é isso? Sim. O Sebrae, então, todos sabem disso, cursos gratuitos. Infelizmente, isso é um outro detalhe.
o Sebrae oferece muita coisa gratuita. Isso. Muito poucos empresários procuram o Sebrae. Exatamente. Tá? Isso é fato. Sebrae... Mas aí vem novamente uma questão cultural. O brasileiro já tem preguiça de estudar o básico, né? Do conhecimento básico, conhecimento fundamental de escola. Ele vai querer se aprofundar no conhecimento técnico, ou então no conhecimento gerencial, no conhecimento contábil, financeiro básico. Muitas vezes não quer, ele tem, não é nem preguiça, ele não tem vontade de estudar. E aquilo vai ser essencial para o sucesso dele. Porque, sabe, para abrir um negócio, nós estamos falando de finanças. Tudo bem. Só que, assim, para abrir um negócio, a gente precisa ter um planejamento. Exato. Isso envolve algumas outras coisas. Porque são duas coisas que provocam essa quebra, esse insucesso das empresas. É a gestão financeira e o desconhecimento do mercado onde ele atua. Sim. Tá? Então, é necessário o quê? A gente que trabalha com consultoria, tudo isso, a gente está vendo o quê? Primeiro, antes de abrir o negócio, porque nós estamos conversando lá dentro, o que nós vamos fazer para ter contabilidade gerencial. Entretanto, para abrir um negócio, a gente precisa ter um planejamento, que a gente chama de plano de negócio. E isso envolve vários aspectos, né? Eu estava comentando antes que quando a gente faz o controle gerencial, que a gente está conversando lá, e que eu estava falando, é uma equação simples, né? Que é a receita menos custo igual ao resultado. Porém, essa receita é composta do preço de venda e da quantidade vendida. Sim. Então, a gente precisa ter o conhecimento. Se ele não tem o conhecimento, peraí, com quem eu estou concorrendo? Em que condições eu estou concorrendo? Tá? Empresa pequena, na minha área de atuação, quem são os meus concorrentes? Tá certo? Se ele não sabe isso, é complicado. O preço, via de regra, tem que obedecer à demanda do mercado. Porém, né, as empresas podem o quê? Fazer um estudo entre quantidade e preço. Por isso que eu sempre bato nisso, a receita é formada disso. Se eu tiver uma quantidade maior no mercado, talvez eu reduzindo o preço, eu possa ter até uma receita maior, com um preço menor. Em vez de vender, 10 mil unidades, eu consegui vender 20 mil, eu posso ter um preço um pouco menor, vou ter um diferencial no mercado. Mas, ou então, eu tenho um produto diferenciado, aí eu, com esse diferenciado, eu posso cobrar um adicional por isso, tá certo? E aí, mesmo que eu tenha uma quantidade um pouco menor de venda, porque o meu produto atinge um outro público, eu também vou ter uma receita melhor, porque eu estou cobrando esse adicional em função da qualidade. Veja que eu estou falando uma coisa que tem tudo a ver com o mercado, com o estudo da concorrência, além disso... Formação de preço. Formação. E nós não podemos esquecer também, quando a gente fala do mercado, nós estamos falando de 3 coisas, né? Do concorrente e do fornecedor. Isso. Nós precisamos ter fornecedores bons, éticos, né, para a gente não ter interrupção de fornecimento. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama do plano de negócio. A gente primeiro vai ter que montar tudo isso, e no mercado tem o terceiro componente, que é o mais importante de todos, que é o cliente, né? Que é o cliente, é a razão de ser do empreendimento. Sem cliente não há receita. Não tem. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, né? O planejamento, ele parece muito simples, mas, na verdade, ele não é. Então, uma pessoa que não tem a menor afinidade com o negócio, ele apenas conhece uma parte do negócio, que é a produção do bem e o serviço, como o caso da nossa cozinheira, ele vai ter muita dificuldade, porque essa parte é importante, como nós estamos vendo aqui. Aí, depois de tudo isso, aí nós vamos chegar na parte financeira ainda, né? do plano de negócio. Exatamente. Ele tem que fazer uma análise do que ele tem lá, os pontos fortes, fracos, que a gente chama de análise SWOT, né? Então, ele vai ver, bom, o que eu tenho aqui de deficiência, o que eu tenho, né? O que eu tenho de qualidade, o que eu espero aí de oportunidade, qual é a ameaça. Eu estou abrindo meu negócio no lugar onde tem vários similares, né? Então,
É tudo isso, o estudo do local, uma série de coisas que ele precisa estar atento para isso. E essa é a causa da quebra das empresas. E aí, se me permite continuar. Lógico, claro, por favor. Nós estamos falando da parte da receita. Quanta coisa nós falamos da Pois parte da você receita, vai tocar né? no assunto que eu ia te perguntar agora. Nós Já estávamos aqui assim, ó, preparados para te vamos. perguntar. Então. Se não tiver o controle dos seus gastos. Então, Não adianta então nada. com relação à receita, nós temos muita coisa, estudo do mercado, né, que é o Sim. concorrente, o cliente, o fornecedor. Nós temos que analisar aonde a gente está tendo o nosso negócio, onde estão os concorrentes, qual é a fatia do concorrente, etc. Mas aí vem uma outra parte. A empresa vai incorrer em custos. Eu estou falando aqui com o pessoal expert de contabilidade, então, assim, lá na contabilidade, a gente faz uma distinção, né, entre custo, despesa, uma série de gastos, uma série de coisas. Mas aqui eu vou falar de uma forma genérica, porque nós estamos falando da parte gerencial. Exato. Então, vou tratar isso como custo. Eu estou falando isso, né, porque a pessoa de contabilidade pode entender, né, que a gente precisa desmembrar isso. Mas vamos falar do custo. Então, a empresa tem lá, ela vai levantar os custos. Nós estamos falando do plano de negócio, né? Nós ainda não estamos falando de gerenciar a empresa. E aí, nesse plano de negócio, eu vou ter que dimensionar o que vai me custar aquele negócio, né? Quais são as minhas despesas, aonde né? Como é que eu vou fazer aquilo? E sabemos que as despesas são imensas, né? Os custos, então não vamos falar custo. E ele precisa entender uma coisa, que os custos, eles são diferenciados. Eles não podem ter o mesmo tratamento, tá? Então, como nós falamos receita menos custo igual resultado, e a receita a gente desmembrou em preço e quantidade para ser uma forma mais simples de entender, agora a gente também vai precisar mudar isso daí. Como? Nós temos lá custos que independem da quantidade produzida e vendida, são os chamados custos fixos. Então, veja bem, a empresa tem lá sua folha de pagamento. Independe se ela faturou ou não, no 5º dia útil, ela vai ter que pagar os funcionários, encargos, benefícios, os componentes que fazem parte da folha de pagamento. Nós temos, né? Essa empresa está no imóvel alugado, independente se faturou ou não, chegou no dia lá, tem que pagar o aluguel do prédio. E assim outros mais, que são os chamados custos fixos. Por outro lado, tem alguns custos que dependem da produção e da venda. Então, vamos falar um bem simples. Comissão, nós temos lá os vendedores comissionados. Ele ganha 5% do que ele vende. Então, se ele vendeu 100, ele ganha 5. Se ele vendeu 200, ele ganha 10. Esses custos são relacionados com o que foi vendido. São chamados custos variáveis, né? Uhum. Nós temos também os impostos sobre faturamento, né? Que é um percentual. Aí ele vai lá, chegou no fim do mês, a contabilidade vai apurar lá. Olha, você tem aqui o PIS, 3% do que você vendeu, o COFINS, 0,65% que você vendeu, o ICI, e assim vai, CMS, né? O imposto de renda, e aí vai. E também são variáveis. Matéria-prima utilizada, eu não faturei nada, não utilizei nada, né? Então, também são variáveis. E precisa muito cuidado com isso, porque muitas vezes existe um perigo, principalmente dos custos fixos, né? Por quê? Porque se tiver tudo mal dimensionado, esses custos vão impactar na rentabilidade. Então, por exemplo, eu estou num local ali que não é o adequado. Eu estou com capacidade ociosa, estou pagando um aluguel alto, sabe? Ou tenho funcionários que têm uma parte ociosa. Na pequena empresa e na média empresa, né, que é o meu foco de atuação, a gente vê uma coisa também complicada. A pessoa tem lá familiares que estão atuando na empresa, eles estão até rindo, porque isso é muito comum, né? E muitas vezes essas pessoas não são qualificadas, entretanto, como eles às vezes fazem parte do negócio, ou às vezes são filhos, parentes que precisam estar trabalhando, são colocados em algumas funções e aquilo pode trazer problema para a empresa. Então, sabe, são muitas coisas, a gente está falando do custo.
E tudo isso vai impactar no final da nossa equaçãozinha, né? Receita menos despesa igual a rentabilidade. Vai bater tudo aonde? Na rentabilidade. O empresário tirando um valor acima do que deveria, a empresa não comporta, né? E esse também é um outro problema, pelo seguinte, evidentemente que a gente fala que o empresário, ele mistura o caixa pessoal com o da empresa. Porém, eu vejo muitos casos o seguinte, o empresário, ele precisa tirar o dinheiro de lá para a sobrevivência dele, da família, tudo mais. Muitas vezes, o negócio não está comportando tudo aquilo, mas ele precisa tirar. Sim. E a gente não tem como ele não tirar aquilo que ele está sobrevivendo. E até isso é necessário avaliar para saber a viabilidade daquele negócio, sabe? Porque falar, mas o que eu ganho aqui não estou conseguindo, eu preciso tirar isso. Não, peraí, chegou uma hora de fazer uma reflexão. Esse negócio é viável para você? Será que não fazer uma modificação, alguma coisa? Até a continuidade da empresa, né? Porque o que a gente tem visto é assim, se esses problemas todos, eles não são detectados no início, isso vira uma bola de neve e depois não tem mais solução. É o que a gente vê aí, né? Inadimplência, aí depois vem o Serasa aí, com aquele programa de perdoar juros e tal, é todo esse pessoal. E nós só estamos falando da empresa, porque na pequena e média empresa, a figura do proprietário e a figura do empresário está muito ligada, né? Não dá para dissociar isso. Na grande empresa, tudo bem, mas na pequena e média empresa, não. Então, tem essa parte pessoal também, né? Fala, Mauro, fala, Mauro. Olha quanta coisa. Eu falei muito, fala um pouco você. Olha quanta coisa interessante que você trouxe pontos aí. nessa sua fala. A gente pegou e falou da receita, falou dos custos, que é despesas, está tudo ali no geral, e para a gente chegar no resultado. Se os empresários, empreendedores fizessem um plano de negócio, até mesmo porque, eu vou além, a precificação, quem dá é o mercado, como você bem trouxe. Porém, às vezes o Rafael tem um negócio, ele monta com uma estrutura enxuta. Então, é as despesas, bem enxutinha. E eu tenho um negócio que eu incho. Coloco toda a minha família lá, que são os pesos mortos dentro da empresa que não está entregando resultado, e, não é uma ONG, é uma empresa. O que eu vejo que falta muito no empresário é ele entender que ele tem uma empresa. Não é uma instituição ONG, de caridade. Uma instituição de caridade. Qual é o objetivo da empresa mesmo? Gerar Lucro. Então, se a gente quer ter uma instituição de caridade, a gente monte uma ONG e coloca todo mundo lá e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas o negócio em si, o empreendedor tem que entender, eu monto um negócio, uma empresa para gerar lucro. Para ela gerar lucro, eu tenho que fazer um plano e entender a viabilidade. Hoje, se a gente for pegar pequenas empresas, que a gente acaba atuando bastante aí com pequenas empresas, for fazer uma análise fria, 60% dos negócios não são viáveis. Análise fria. É o Sebrae, né? 60% dos negócios não são viáveis. Por que não são viáveis? Não gera receita para se sustentar. Aonde que tem aquela falsa sensação de receita? Na sonegação. Eu não sei se acontece com você também, mas tem empresa que quando vai ser constituída, você já percebe que aquele negócio não vai dar certo. Exatamente. O cara começa a contar a história para você, você fala, isso não vai dar certo. Mas você simplesmente não fala para o cara para não frustrar o cara. Mas você sabe que aquilo não vai para frente. O Mauro colocou uma coisa importante aí, quando ele falou da formação do preço. Esse é um problema. Por que é um problema? Porque mesmo que o empresário forme o preço, então ele tem lá os componentes de formação do preço e tudo mais. E muitas vezes ele não consegue acompanhar o preço da concorrência, porque na hora que ele forma o preço, o custo dele é maior, por vários motivos. Se ele está por isso que eu disse que é importante também o local que ele está, quem são
os potenciais variáveis, né? clientes ali para ele. Por quê? Porque ele não tem o mesmo poder de barganha, de compra de uma empresa grande. Então, ele provavelmente vai pagar matéria-prima um pouco mais cara e assim vai. E o preço, como o Mauro bem colocou, mesmo eu formando o meu preço, ele tem uma limitação, que é o mercado. Não adianta eu falar, não, o meu custo é maior, eu formei o preço e o meu preço é 20% acima do que é praticado no mercado. Ele não vai vender. Então, esse é um grande problema, né? A dificuldade que ele tem em concorrer em função do preço, em função dos custos. Por isso que é muito importante esses custos. Se ele está lá inchado no custo fixo, num lugar maior do que deve, ele chega lá, já vou pôr uma secretária, um gerente. Gerente. E além de tudo, além de Montar toda essa estrutura de sede preço, na Paulista. Sede da Paulista. por isso que tem que... Olha a importância do planejamento. Você sabendo o cliente correto, você tem uma opção para isso. Se você for formar seu preço está acima do mercado. Você vai para a estratégia de diferenciação. Sim. Pô, meu preço é maior, só que eu Sim. sou diferente. Exato. Então, né? olha a importância do planejamento. é. Porque no planejamento, você consegue errar Acertando. Por quê? Ali você não vai perder grana. Você tá aqui, eu errei, tá? Então eu estava pensando que a minha estratégia era de preço. Não, eu não consigo, com a estrutura que eu quero montar, ter a estratégia de preço. Eu consigo ter a estratégia de diferenciação. Então, como que eu entrego essa garrafinha de água de forma diferente, onde que o meu cliente, o meu público-alvo, ele vai ver valor e desde pagar R$2, ele vai pagar 10. Então, isso é importante, como eu faço isso? Mauro, você tocou num ponto que é assim, essa estratégia é muito importante. Eu não quero falar aqui coisa técnica, porque a gente está batendo um papo, mas a gente costuma usar, né, aquelas forças competitivas lá do Michael Porter, né, que é um autor extremamente conhecido. E ele coloca isso que você falou. Então, eu tenho algumas formas, depende do estudo do público. Por exemplo, pode ser que o meu público seja sensível à variável preço, depende de onde eu estou. Então, eu vou usar a estratégia do preço. O meu produto, ele não precisa ser um produto sofisticado, claro que precisa ter a qualidade adequada, mas eu não preciso ter uma embalagem sofisticada, cara. Por quê? Porque o meu público, na região onde eu estou, ele é sensível a essa variável preço. Então, eu tenho que fazer o máximo possível para baratear aquilo, porque na hora que ele for comprar, ele vai procurar o produto mais barato, tá? Aí tem o produto, o planejamento, a estratégia que você falou, da diferenciação. Então, a diferenciação é outra estratégia, o que você colocou. Eu preciso avaliar se eu tenho algum diferencial. E se sempre o cliente, que esse é o Deus da coisa, né? Esse público que eu pretendo atingir, porque eu preciso também decidir, o meu negócio atinge o Brasil, atinge o meu bairro, atinge a minha cidade. Então, esse público que eu vou atingir, eu tenho condição de o meu produto ter alguma variável e eu ter algum ganho adicional por ter essa diferenciação. E tem a outra estratégia que ele chama de enfoque, né? Então, eu tenho uma linha grande de produção, porém, eu sei que uma das coisas que eu faço é a que mais eu tenho aceitação. Então, o que eu vou fazer? Bom, peraí, desse investimento todo, eu vou investir mais nessa linha aqui. Por quê? Porque esse meu público, por isso que precisa ser feito um estudo do público. Então, eu tenho lá uma confecção, e eu vejo que na região que eu estou, é mais para um público infantil, o pessoal vai comprar mais roupa infantil do que as outras. Pô, então eu vou investir naquilo, vou procurar melhorar mais aquele segmento, que esse daí seria um enfoque. Então a gente tem várias estratégias para tentar, porque isso é um trabalho que é feito, né? Que eu mesmo faço um trabalho desse. Então, várias estratégias para tentar ajudar a pessoa a abrir um negócio. Porém, a maioria desses empreendedores, eles não procuram uma ajuda externa, eles acham desnecessário, eles acham que eles conhecem tudo isso, mas não é assim, porque tem muita informação que, mesmo a gente está falando informalmente, são informações técnicas. Sim. Não tem como. E se ele não obedecer todos esses princípios aí,
ele vai ser um que vai estar dentro desses 60% que você citou, ou dos 70% que o Sebrae citou. Não tem como. É o caso das Lu, né? Era nada mais do que um castelo de areia. Eles focaram num público de alto luxo, durante muito tempo deu certo, mas por trás tinha um grande cenário de sonegação fiscal, importação por empresa laranja e tal. Acabou, né? A hora que descobriram, ruiu tudo. Porque não foi feito esse trabalho, esse estudo de planejamento, né? Só focou ali, fez só vão fazer e o exatamente. resultado está vindo. Focou no dinheiro, né? Não, e a sensação. falsa sensação, aquela ilusão, né? E você vê como que o assunto gestão financeira e controle traz a base de tudo. Só para você ver. Exatamente. Olha só, a gente está falando aqui. O nosso tempo já está encurtando, pessoal, vocês precisam ver como esse assunto vai longe. Professor, a gente ainda vai te chamar aqui de novo para a gente continuar essa conversa, porque... O professor mesmo, no nosso bate-papo inicial, antes de gravar, estava falando de uma empresa que foi referência no mercado, inclusive é sinônimo de um produto, né, de esponja de aço, que está em recuperação judicial. Essa empresa nunca poderia estar numa situação dessa, né? Exatamente. Quando você fala em esponja de aço, você te remete ao quê? Você já tem a marca na cabeça. Como que uma empresa dessa tem recuperação judicial? Então, aí a gente vai... mudança de mercado e análise. Você está atento às mudanças. Que é o que a gente está passando hoje, né? Na área contábil e em todas as áreas. Mas aí é um caso assim, aí a gente está entrando... Para a gente não fugir muito do foco, a gente já está entrando no caso de empresas que já existem no mercado, só que elas não se atualizam. Elas ficam estagnadas. A gente está no início. Agora a gente está discutindo o plano de negócio, o que seria o plano de negócio, né? Vocês podem me corrigir. É justamente a gente poder simular, na teoria, dentro de números, com pesquisas de mercado, buscar o cliente, situações, simulações, errar no papel, né? Corrigir, para depois ter no plano ele bonitinho e saber se a empresa dá lucro ou não. Porque se der lucro, eu ponho na prática e executo. Fazendo isso, a gente vai ter uma possibilidade maior de dar certo. Exatamente. Né? Não quer dizer que vai dar certo, mas tem uma possibilidade muito maior. Né? Exatamente. Gente, assim, nosso tempo está acabando, eu fico muito feliz e contente. Professor, a gente vai voltar. Nós vamos trazer o senhor de novo. Será um prazer. Que a gente parou, ele estava falando da receita, eu cortei, a gente entrou no assunto aqui. E não chegou no resultado. E não chegou no resultado ainda, né? Aqui, pessoal, a conta fecha, e nós vamos fechar essa conta. Nós vamos voltar com ele para fechar essa conta, né? Então, estamos conversando. Pessoal, agradeço muito aí a presença dos meus amigos, o Mauro, agradeço a presença do Rafael, estaremos de volta junto, professor Machado, deixar a sua última palavra, mas o senhor vai voltar. Eu agradeço a oportunidade, porque é sempre um prazer estar falando desses temas aí. Né? Na minha visão, um tema extremamente relevante e que é a causa do sucesso ou fracasso desses empreendimentos. Né? Então, voltarei assim que for convidado. Com Maravilha. Eu agradeço a todos. Muito obrigado, Maurinho. Agradeço a todos a participação, professor, Watanabe, Rafa. É sempre bom estar aqui com vocês. E o tema que a gente abordou aqui acaba sendo até a base do empreendedorismo. E não só o empreendedorismo, vamos se dizer até família. Porque uma família com dificuldade financeira vai desencadeando vários outros desafios. Então, se você quer evoluir, quer empreender e quer errar menos, coloque no papel antes de executar, porque o papel permite você errar, corrigir a rota e ter uma possibilidade maior de sucesso. Muito bom. Obrigado e até a próxima. Rafa? Mais uma vez, obrigado pelo convite, professor Watanabe. Mauro, sempre um prazer dividir a mesa aí contigo. E obrigado pela aula que o senhor deu hoje para a gente. Ele vai continuar essa aula, pessoal. Veja assim, é muito importante isso que a gente está conversando aqui, pessoal, porque empreender, o brasileiro tem na sua natureza o empreendimento. Infelizmente, a gente tem um sistema político, educacional que nos impede a continuar. Mas a gente vai voltar com isso, porque aqui, pessoal, aqui a conta fecha. Obrigado, até a próxima. Até mais.